Eu queria retomar um pouquinho a questão das texturas e eu não podia deixar de fazer um comentário do contexto, né? Do contexto em que, de certa maneira, surge esse contexto historicamente na década de 60, né? Mas ele segue de uma maneira bem aprofundada a partir dos anos 80, né? 90, sobretudo, que foi uma discussão, né? E a proposta das texturas sonoras vai ao encontro disso, ou é fruto desse contexto, e eu acredito que esse processo de produção partilhada que nós estamos fazendo aqui, por isso que eu queria muito fazer esse comentário, tem muito a ver com aquele universo de discussão, né? E que está aí ainda, esse universo vivo e, sob minha avaliação, ainda muito pouco desenvolvido fora do campo da arte, né? Como a gente, enfim, a gente já sabe, no campo da arte o pessoal está sempre na frente, né? Com experimentações de linguagem, com propostas de produção de uma maneira absolutamente sempre inovadora e assim por diante, mas no âmbito do ensino, no âmbito acadêmico e até mesmo, né, no que diz respeito a uma produção livre de texto, eu acho que a gente ainda está muito incipiente nessa questão. E eu sintetizaria esta questão que eu estou fazendo referência até agora como a questão de uma produção e de um conhecimento que se estrutura numa narrativa não linear. Por não linear aqui, eu quero me referir a não sequencial, né? De uma maneira muito simples, não sequencial. Ou seja, partindo do princípio de que, quando no século IV nós começamos a definir a ideia de códice, né? E que depois vira livro, como um formato, né, com capa, com páginas, com número 1, depois número 2, número 3, né, ainda numa retomada, de certa maneira, né, da narrativa lá da poética do Aristóteles, né, respeitando o início, o meio, o fim, né, respeitando a sequência do primeiro, do segundo, do terceiro, e depois toda a história da prensa, né, praticamente 1000 anos depois, e tudo que se desenvolveu a partir da educação, do Renascimento, do período todo de renovação das escolas, e, enfim, até a atualidade, de certa maneira. Esse modelo, a gente sabe muito bem a importância que ele teve, né? Quer dizer, o princípio de fechar um texto, por exemplo, um conteúdo com começo, meio e fim, né? Começar e terminar um livro, começar e terminar um texto, e assim por diante, a gente sabe muito bem a importância e a quantidade, né, de conteúdo que essa estrutura narrativa nos trouxe. A questão que nós discutíamos na época, e que eu acho que é uma discussão absolutamente aberta ainda, é o quanto que nós não exploramos em nível de suporte, em nível de matriz, né? Entendendo o livro como um suporte, como uma matriz estrutural de narrativa, o que nós não exploramos da não sequencialidade, da não linearidade, né? Da estrutura do jogo, da estrutura da composição, por um lado livre associativa, por outro lado, evidentemente, numa estrutura que a gente começou na década de 60, na verdade, foi um teórico americano que chamou de hipertexto, né? Uma estrutura hipertextual, composta de textos que levam a outros textos. Eu cheguei a fazer algumas experiências de produção de texto não linear,
Isso significa que ele é dividido por parágrafos, por páginas que estão todas interconectadas, né? A gente tem essa estrutura em algumas expressões da literatura, o projeto, por exemplo, o livro das Amarelinhas, do Cortázar, é sempre citado, né, como uma proposta de leitura não linear. E, e essa é que ficou, essa questão ficou em suspenso ainda, né? Quer dizer, de que forma que a gente pode usar estruturas tecnológicas de matrizes para compor uma conexão. O Barthes tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de lexia, né? Uma estrutura de nodosidades, de nós, que remetem, que são textos ligados a outros textos, outros textos, outros textos. Aí vocês podem pensar, bom, mas a internet é isso, né? Não, a internet não é isso, né? Porque a proposta do hipertexto era, e continua sendo, a composição de um conteúdo interconectado, né? Quer dizer, não é simplesmente uma ligação entre aleatória, totalmente aleatória, entre temáticas, entre, né, possibilidades de ligações por temas. Então, eu digito lá política e cultura na internet e me vem um número enorme de links estruturados por texto. Então, não é disso que se trata o hipertexto. O hipertexto é uma construção, por exemplo, eu vou dar um exemplo no exercício que nós fizemos. Nós temos textos sobre a questão da escuta, todos nós. Fizemos um exercício, né, onde nós escrevemos isso. Dentro de um ambiente, de um curso, de um diálogo em que, mal ou bem, estávamos todos interconectados numa temática. E numa temática que ia sendo construída à medida que a gente ia conversando, até que chegou um momento que nós paramos e escrevemos um texto dentro de um espaço X de tempo sobre escuta, né? Isso significa que provavelmente tem inúmeras conexões entre esses textos, né? Que pode ser muito interessante colocá-los em rede e associados, né? E todos eles associados entre si, para que eu possa, talvez, navegar entre esses textos sem necessariamente priorizar uma leitura com começo, meio e fim. Então, eu queria apenas chamar a atenção de que a textura sonora ela está dentro dessa tradição, de uma tradição experimental que pode, evidentemente, estar no campo da educação, pode estar no campo... Eu acho que no campo da arte não há novidade, né? Nela estar no campo da arte, mas, enfim, e no campo, sobretudo, da composição, mais universalmente falando, de textos, e que vale a pena a gente, né, se dar conta que tem aí um caminho muito interessante para explorar. Ainda na época, e continua valendo, quer dizer, a gente trabalhou com uma série de autores, aí sim, o conceito de polifonia do Bakhtin, que tem uma relação direta com isso, o conceito de lexia do Barthes, como eu já falei, a inserção de imagens e de rupturas no texto, né, que o Derrida trabalha em gramatologia. Quer dizer, tem uma série de pensadores que estão que propuseram, né, esse caminho, a possibilidade de uma construção não linear, né, portanto, com uma série de rupturas na concepção do começo, meio e fim, né, de uma ideia. Então, acho que eu queria só fazer essa relação, porque as texturas elas jogam com isso também, né? Quer dizer, portanto, um exercício livre em relação à ideia sequencial e linear da construção de um sentido. Com isso, né, a gente abre para a temática de hoje, que eu vou depois desenvolver com vocês, tem a ver com a seguinte frase que eu vou copiar aqui. Peraí, deixa eu só copiar antes de pôr vocês no grupo. A frase é essa daqui, ó. É uma frase muito linda que vem de novo do Guimarães Rosa, né? E que diz assim, ó, estou colocando no chat.
A frase diz assim: tem uma verdade que se carece de aprender, do encoberto, e que ninguém não ensina. Dois pontos. O beco para a liberdade se fazer. Então, a ideia de que a liberdade não nos é ensinada, né? E é uma verdade que se carece de aprender. Eu acho que, para mim, né, essa frase sintetiza muito do que a gente está começando, né, a praticar em conjunto aqui. Esse, para mim, é um dos grandes vieses desse trabalho nosso aqui, a partir desse estímulo vindo da Nathalie, né? O beco para a liberdade se fazer.